Agora eu quero fazer uma proposta para você. Feche os olhos e imagina como você acha que é um aparelho auditivo. Tá imaginando? Pensa comigo. Talvez para você ele seja ainda muito grande, um design ultrapassado, nada moderno, feio, uma cor, ai, monótona, vamos dizer assim. Foi assim que você imaginou? Mais ou menos igual este aqui? Muito grande, né? Este modelo aqui, pessoal, já é muito antigo. Já faz muitos anos que já vem mudando o design, a proposta dos aparelhos auditivos, tá? Só que o que mudou nesses últimos 5 anos é que, além deles estarem cada vez menores, os do lado de trás do ouvido, assim, fica da orelha, praticamente você não vê, eles estão invisíveis. Cores mais modernas, aliás, diversas cores para combinar com tom de pele, tom de cabelo, dá para escolher. Os fiozinhos aqui super discretos e invisíveis. Inclusive aqueles que vão dentro do ouvido. Hoje a gente já tem aparelhos invisíveis dentro do ouvido que realmente a pessoa não enxerga nada. Então, além da parte externa, dentro deles, a cada ano está tendo uma revolução, a cada ano a tecnologia está sendo muito mais moderna. Agora temos inteligência artificial, conectividade, aparelhos recarregáveis e eu vou contar um pouquinho mais sobre isso para você. Independente do modelo, todo aparelho auditivo tem um microfone que é como se fosse a orelha, a nossa orelha. Ele capta o som, todos os sons ao nosso redor e ainda consegue focar no que é prioridade, como a fala, e diminuir o que não é tão prioridade assim, como o ruído, fazendo uma pré-seleção. Depois esse som é enviado para um amplificador, que aumenta o sinal, mas não de qualquer jeito como esse microfone, por exemplo. Ele consegue se adaptar à necessidade e à perda auditiva de cada pessoa e o som ao redor. Por exemplo, se aqui tem um som muito alto, ele vai amplificar bem menos esse som. Agora, se tem um som fraquinho, ele aumenta um pouco mais para ser audível e confortável. E assim ele equilibra para que todos os sons sejam escutados de forma mais natural possível. E aí depois a gente vai para a parte mais mágica do aparelho auditivo, que é o chip que fica aqui dentro. É como se ele fosse um mini computador de alta tecnologia. Ele processa o sinal muito rápido, em milésimos de segundo, e ele sabe definir o que precisa ser realçado, como a fala, e o que precisa ser reduzido, como o ruído. Além disso, com o avanço da inteligência artificial, a análise do ambiente, o processamento do som está cada vez mais natural e imitando mais o processamento do nosso cérebro. Assim a gente consegue escutar de forma mais clara, limpa e com muito mais qualidade. Depois de todo o processamento do som, de acordo com a sua perda auditiva e as suas necessidades, aí ele vai para o receptor, que nesse modelo é essa peça aqui. O receptor transforma o sinal digital em som novamente e é enviado diretamente ao seu ouvido para que você entenda de forma clara e precisa. Essas são as 4 partes principais dos aparelhos auditivos, mas hoje eles também têm aqui dentro uma antena que possibilita a conectividade com celular, TV e outros equipamentos via Bluetooth, fazendo dele como se fosse um fone sem fio e aproximando o som diretamente do seu ouvido e eliminando mais ainda o ruído e deixando o som mais limpo. Fora isso, os aparelhos mais modernos também contam com uma blindagem que faz com que eles sejam à prova d'água, fazendo com que você tenha muito mais liberdade e tranquilidade. Você pode realizar exercícios físicos sem se preocupar. Às vezes, no meio de uma chuva, uma tempestade, tá na rua, não precisa se preocupar em tirar os aparelhos auditivos, até correr o risco deles caírem no chão e perdê-los. Pode continuar com eles na sua orelha, mesmo molhando na chuva, que depois é só chegar em casa, secá-los e voltá-los a usar tranquilamente. Isso faz com que você tenha muito mais tranquilidade, porque ele não é mais aquele bibelozinho que qualquer coisinha quebra, sabe? Isso daqui, pessoal, é um aparelho auditivo. Agora, isso daqui é um amplificador, que nem é tão bonito assim, mas na internet a gente encontra amplificadores muito parecidos com os aparelhos. E sabe qual é a diferença? Um vai te ajudar e muito, o outro pode prejudicar e piorar a sua perda auditiva. O que os amplificadores fazem? Eles amplificam
todos os sons sem distinção nenhuma. Ruído, fala, tudo igual. E sabe o que é o mais preocupante? É que ele não é regulado, programado para a sua perda auditiva, para as suas necessidades. E aí, quando vem um som muito forte que ele amplifica, isso pode prejudicar e ainda piorar a sua perda auditiva, como eu disse antes. Um outro fator muito importante é que esses amplificadores, aqui no Brasil, não são aprovados e nem certificados pelos órgãos fiscais, como a Anvisa e o Inmetro. Agora, já o aparelho auditivo é um outro dispositivo médico aprovado, certificado por esses órgãos e que, diferente do amplificador, ele é adaptado por um especialista, que é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai entender, vai primeiro avaliar a sua perda auditiva, ver o grau, o tipo da sua perda, entender as suas necessidades, as suas dificuldades, a sua rotina, o seu estilo de vida, para adaptar tudo isso nesse dispositivo super moderno. Então ele é feito para você, é um tratamento, não é um dispositivo que você simplesmente compra na internet, põe no ouvido de qualquer jeito e escuta tudo muito forte. Aqui você está tendo um tratamento adequado, um acompanhamento com o profissional e fora que aqui dentro tem um chip ultra moderno, que sabe o que é fala para dar prioridade, que é a nossa preferência, sabe o que é ruído para atenuar e deixar eles mais confortáveis, audíveis, porém confortáveis, e ainda por cima sabe se adaptar a todos os tipos de ambientes. Você saiu de um ambiente de silêncio para outro de ruído, por exemplo, como o restaurante, sozinho ele se adapta de acordo com o que o fonoaudiólogo deixou no software. Sabe por que muitas pessoas ainda têm dificuldade em se adaptar aos seus aparelhos auditivos? Sabe qual é a média de tempo que uma pessoa leva para adaptar seus aparelhos auditivos depois que ela descobre que tem a perda auditiva? De 7 a 10 anos. Isso mesmo, todo esse tempo. E sabe quem fica em privação sem ser estimulado durante todos esses anos? O cérebro. Aqui, ó, o nosso computador, quem faz todo o processamento da informação. Ao longo desses anos em privação, sem escutar direito, mesmo em perdas auditivas de grau leve, o cérebro já fica em privação sem receber os sons adequados. E aí o que acontece com ele? Ele vai enfraquecendo as conexões, ele vai desaprendendo como é ouvir e como fazer algumas habilidades, as habilidades auditivas, como figura fundo. Vou dar um exemplo. Quando a gente está num ambiente ruidoso, como um restaurante, o nosso cérebro consegue deixar de fundo o ruído ao redor, dar uma ignorada nesse ruído e focar nas pessoas que a gente quer ouvir, que estão com a gente no restaurante. Ele tem essa habilidade auditiva, além de prestar atenção e memorizar a informação para a pessoa poder responder e continuar numa conversa. Quando ele fica em privação, ele vai desaprendendo tudo isso, fora outras habilidades que eu não citei aqui. Imagina um músculo do nosso corpo que você para de usar. O que acontece com ele? Ele vai enfraquecendo, ele vai atrofiando. A mesma coisa acontece com o cérebro. Se alguma região dele não está sendo estimulada, essa região também vai enfraquecendo e atrofiando. E agora presta muita atenção, muita atenção. As pesquisas já mostram que a perda auditiva, ela não vai afetar só a sua comunicação, o seu convívio com as pessoas, como muitas pessoas pensam. A perda auditiva é um dos principais fatores de risco para demência. É isso mesmo, olha o impacto que ela causa no nosso cérebro. Isso acontece, por exemplo, que quando a gente tem uma perda auditiva, mesmo de grau leve, o cérebro tem que desviar energia, ele tem que se esforçar mais para entender o que é falado, principalmente em situações mais desafiadoras, com mais ruído, mais pessoas falando junto. Então ele precisa se esforçar mais, ele desvia a energia de outras áreas para que a compreensão auditiva aconteça. E aí o que acontece? Outras áreas ficam debilitadas, como a atenção e como a memória. Então é por isso que muitas vezes quando a pessoa demora para colocar o aparelho auditivo, ela
Ela tá escutando bem, o aparelho tá fazendo o que precisa ser feito, mas aí ela fica assim, que? Repete de novo? E sabe por quê? Não foi um problema auditivo, foi um problema de atenção, ela tem que prestar mais atenção, e um problema de memória, ela não conseguiu memorizar o que foi falado para conseguir responder e continuar a conversa.